Boa tarde. Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a depreciação, a amortização e a exaustão. Então, é importante a gente começar a entender o que significa uma depreciação. É a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Então, o que significa a alocação sistemática do valor depreciável? Quando a gente compra um bem, a gente tem o quê? Um valor dele que a gente paga, né? Então, por exemplo, se eu compro um veículo, eu pago R$20.000, esse é o valor que nós gastamos com ele. Desse valor, nós temos que pensar o seguinte: nós vamos usar esse carro por um certo tempo. Quanto tempo? Então, por exemplo, vamos supor que nós podemos assumir de que nós vamos usá-lo em 10 anos. Portanto, esses 20.000, ele teria que ser depreciado durante os 10 anos. Porém, o que acontece? No final dos 10 anos, esse carro provavelmente continua tendo o seu valor de mercado também, inclusive, né? Então, é importante a gente perceber que a depreciação, na verdade, é a alocação sistemática da perda de valor do carro que nós usamos ou em função do tempo. Então, depreciação não é só o desgaste físico do bem, mas sim também o desgaste em função do tempo. Então, eu posso ter esse veículo, deixá-lo parado na garagem durante um ano e provavelmente o que vai acontecer no final desse um ano, se eu for dar a partida, ele não vai funcionar. Então, depreciação é o desgaste do bem, seja em função do uso ou em função do tempo. Para que serve, então, a depreciação? Serve para manter o valor de um ativo em conformidade com a realidade no balanço patrimonial de uma pessoa, seja física ou jurídica, uma vez que o mesmo é utilizado por ela para atingir seus objetivos. Portanto, para que o balanço possua bens com valores mais reais, de forma mais reais possíveis, né, é importante que seja calculada nesses itens que possuem matéria a depreciação deles. Então, mas por que a gente tem que então começar a entender por que existe a depreciação? Ora, existe pois as pessoas necessitam ter conhecimento do valor dos itens que elas têm nos seus patrimônios. Se eu tenho uma demonstração que me gera uma foto do meu patrimônio em determinado momento, é importante que essa foto, ao ser informação para mim, ela me comunique a mim quais são os valores dos meus bens, direitos, obrigações e qual seria então o meu patrimônio líquido. Por exemplo, está sendo dado um exemplo aqui, o valor de uma máquina, no valor de de 100 mil. Expectativa de sua utilização pela empresa, 8 anos. Valor residual, 20.000. Valor depreciável total, 80.000. Valor depreciável por ano, 8.000. Perceba o seguinte: como que foi elaborado esses itens que está sendo colocado aí? Primeiro eu vejo qual é o valor da máquina que eu vou pagar. Provavelmente quando eu comprar, obviamente eu vou pagar esses 100 mil. Aí, a primeira pergunta que tem que ser feita após adquirir a máquina é: quanto tempo que essa máquina vai ser utilizada por minha empresa ou por mim nas minhas atividades? Nesse caso, foi estimado 8 anos. Então, significa dizer o seguinte: essa máquina ela vai ter utilidade para mim por 8 anos. Após os 8 anos, ela provavelmente vai ter que ser trocada. Então, aí o que acontece? Eu tenho que pensar logo em seguida o seguinte: tá, após esses 8 anos,
quanto que essa máquina vai custar? Aí foi atribuído um valor de 20 mil. Portanto, eu paguei 100 mil na máquina, após 8 anos, essa máquina vai valer 20 mil. Logo, eu tenho o quê? Os 100 mil, que é o valor da máquina, menos os 20 mil, que é o valor residual, que significa o valor dela lá no final do tempo de utilização dela, um menos o outro, 100 mil menos 20, vai dar o valor depreciável total. O que é esse valor depreciável? É o valor que sistematicamente eu vou alocar como despesa para a minha empresa em função do uso dessa máquina durante esses 8 anos. Existem, obviamente, alguns métodos de depreciação. Por exemplo, de cotas constantes. Então você vai pegar esses 80 mil e vai dividir por 8 anos e achar por ano e dividir por 12 meses, para achar por mês, para a gente lançar mensalmente. Essa seria uma atribuição de forma de cotas constantes. Existe também um outro critério que você deprecia mais no início e na medida que vai sendo passado o tempo, ela vai se depreciando menos. Por quê? Porque pode ser que o desgaste da máquina seja maior no início, quando se inicia a sua utilização. Como também pode acontecer o contrário. Como a máquina é nova, pode ser que você tenha que depreciar menos no início e mais no final. Então perceba, existem vários métodos de depreciação. O mais utilizado atualmente é o método constante, esse que eu comentei a princípio, na minha primeira fala aqui como exemplo. Então, qual seria então, percebam, se eu vou depreciar 80 mil durante 8 anos, logo eu posso pegar os 80 mil, dividir por 8 e achar o valor depreciável de 8 mil por ano. Se eu quiser achar então o valor depreciado por mês, eu vou poder então dividir por 12 esse valor. Na sequência, nós podemos pensar então, começar a discutir então o que significa a amortização. A amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de um ativo intangível ao longo da sua vida. Então percebam, ela é praticamente semelhante à ideia da depreciação, porém ela é calculada sobre itens que são intangíveis. Então um item intangível ele não vai se desgastar com o tempo, né? Em função do uso, né? Ele vai sim ser amortizado em função de um certo tempo. Para que serve a amortização? Serve para manter também, assim como a depreciação, o valor de um ativo intangível em conformidade com a realidade no balanço patrimonial de uma pessoa, uma vez que o mesmo é utilizado por ela para atingir seus objetivos. Por que existe a amortização? Existe pois as pessoas necessitam, assim como a depreciação, elas necessitam também ter o conhecimento dos valores dos seus ativos intangíveis dentro do balanço. Vamos dar esse exemplo com tranquilidade. Um item intangível, por exemplo, um software, um ERP qualquer, um SAP, a gente pagou, vamos supor, 50 mil reais. Aí, qual que é a primeira pergunta? Quanto tempo eu tenho expectativa de usar esse software para a minha empresa? Eu tenho a expectativa de usá-lo em 10 anos. Qual é, então, a próxima pergunta, qual será o valor desse software após esses 10 anos? Significa dizer, qual é o valor residual desse software? O valor atribuído é 25 mil, que nós pensamos. Portanto, eu pego 50 mil, que é o valor que eu paguei no software, menos os 25 mil, que ele vai valer depois de 10 anos, e acho o valor depreciável de 25 mil. Para que eu saiba anualmente, eu pego os 25 mil e divido pelos 10 anos. Aí dá um valor depreciável por ano de 2.500. Ficou bem claro, né? A depreciação é para itens que possuem matéria, seja em função do uso ou do tempo. A amortização são itens que não possuem matéria, intangíveis.
portanto eles são amortizados. Vamos continuar agora, então, estudando sobre o que significa exaustão. Exaustão é a redução do valor dos investimentos necessários à exploração de recursos minerais ou florestais, recursos naturais de uma maneira geral. Para que serve a exaustão? Serve para manter o valor de um ativo inerente aos recursos naturais em conformidade com a realidade no balanço patrimonial de uma pessoa, uma vez que o mesmo é utilizado para atingir seus objetivos. Por que existe uma amortização? Existe, pois as pessoas necessitam ter o conhecimento do valor dos itens do seu patrimônio no balanço. Só por isso que elas existem. Vamos dar então um exemplo aqui, como está no slide. Você tem um valor que você gastou para explorar uma jazida de minérios. Você gastou 250 mil. Aí você pensa, qual é a expectativa para explorar essa jazida? E aí você descobre que você vai conseguir explorar por 15 anos. Logo, aí você pensa, tá, após esses 15 anos, quanto que vai valer essa jazida? E você descobre que essa jazida vai valer 10 mil. Portanto, você pega o valor que você gasta para explorar a jazida durante os 15 anos, que é 250 mil, tira o valor residual que essa jazida vai valer após os 15 anos, que é 10 mil, e acha o valor total depreciável de 240 mil. Para você achar, então, o valor da depreciação anual, você pega os 240 mil e divide pelos 15 anos. Logo, vai achar um valor depreciável de 16 mil. Percebam assim, com tranquilidade, que os três métodos, tanto para depreciação, quanto para amortização e para exaustão, eles são praticamente iguais. Você tem que pensar sempre quanto que você gastou para aquilo. No caso da depreciação é para um item tangível, com matéria. No caso da amortização é para um item intangível, portanto você vai consumir ele no tempo, você vai amortizar ele no tempo. E a exaustão são para recursos naturais, porque esses recursos vão se exaurir. Ou seja, você vai extrair, você vai tirar do solo, você vai tirar da natureza aquilo por um certo tempo. Chega num certo tempo que você não vai conseguir mais tirar esses recursos de lá. Então eles são exauridos, portanto exaustão. A próxima discussão importante, com tranquilidade, é como que são registrados esses itens. Os três itens eles são registrados no balanço patrimonial e na despesa, ok? A depreciação, existe uma conta chamada depreciação acumulada. A amortização, existe uma conta chamada amortização acumulada. E exaustão, existe uma conta chamada exaustão acumulada. No caso da depreciação, essa conta de depreciação acumulada, ela vai aparecer após a conta do bem. Então, se eu tenho veículo, vou ter lá veículos e logo em seguida vai ter lá depreciação acumulada de veículos. Esse valor de depreciação acumulada, ele sempre vai ser negativo, ele vai retificar o valor dos veículos. Por que não então colocar esse valor negativo já deduzindo do valor do veículo e colocar tudo numa conta chamada veículo? Porque é importante essa informação, de você saber que você tem um veículo valendo um valor e que esse veículo já foi depreciado X tempo e que, portanto, está sendo deduzido um valor de depreciação dele, a diferença vai dar o valor líquido dele atual. Para isso que significa, para isso que se divide essas duas contas. Dessa mesma forma, na amortização, você tem o valor da conta, por exemplo, software, e você vai ter a amortização do software. Então, o valor do software X menos a amortização acumulada do software.
E na exaustão, da mesma forma. Você vai ter lá recursos naturais de jazida de minério, por exemplo, um nome de conta, e você vai ter o quê? A exaustão da jazida de minério, um valor negativo. Essa discussão toda que nós apresentamos aqui, fizemos, ela foi tirada do livro do professor Marion e também de uma resolução de contabilidade do nosso Conselho Federal de Contabilidade, a resolução 11.177 de 2009. Ela versa sobre ativo imobilizado. Espero que você tenha entendido, porque esse assunto é de bastante relevância, para que a gente compreenda que não só no ativo das empresas possuem valores positivos, nós temos também valores negativos, que retificam os valores positivos do ativo. O que significa retificar? Diminuem os valores. Então, nós vamos agora dar sequência. Espero que você tenha entendido. Levante as dúvidas, coloque dúvidas, faça perguntas. Na nossa aula, nós vamos discutir exatamente as dúvidas. Acredito que a parte teórica você já tenha entendido. Caso ainda não, solicite a mim na sala de aula, que sem problema algum nós damos exemplos numéricos, teóricos, para que você compreenda de uma maneira tranquila esses conceitos. Até logo, nos vemos logo mais.